Olá, pessoal. Uma das principais interfaces entre o usuário e uma aplicação é o menu. Menus são organizados de várias formas e representam um dos meios mais usados para ativar as funcionalidades de uma aplicação. O menu que nós vamos aplicar neste caso aqui se chama acordeon. E olha como ele funciona. Você tem aqui uma lista de aplicações, uma lista de opções que você agrupa de acordo com a correlação entre elas. Você agrupa em vários grupos, dependendo, naturalmente, da aplicação. Uma vez que você seleciona o grupo, o menu expõe as opções disponíveis dentro desse grupo para você escolher uma delas. Ok? A vantagem desse tipo de aplicação é o seguinte: você poderia, claro, fazer uma lista extensa com todas as opções que a funcionalidade tem, mas ia ficar um negócio assim, uma lista, por exemplo, você pega aqui, vai ter 30 itens, aí você clica e escolhe um deles e pronto. Mas aí fica muito difícil do usuário entender, dele ter uma ideia de onde é que ele deve buscar o que ele está procurando. Então, surgiu a ideia desse menu que representa, entre outras formas que já são disponíveis, representa uma das formas que está ganhando espaço. Hoje em dia, as telas são maiores, então nós podemos utilizar mais espaço para auxiliar o usuário, em vez de ser tão restrito quanto era quando as telas eram pequenas. No caso, por exemplo, de tela de smartphone e tudo mais, existem outras opções que eventualmente podem ser mais convenientes do que essa. Então, vamos falar no assunto. Então, vocês viram aqui. Aqui está o menu, é assim que ele funciona. Ok. Agora, vamos ver, para explicar como é que se programa isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mostrar como é que o menu é composto, como é que esse menu funciona. O menu tem um painel principal. Aqui é o componente que representa esse nome aqui é o nome do componente dentro do programa, para facilitar a ligação entre essa explicação aqui e o código dos componentes dentro do programa é esse que está escrito aqui, tá? Para facilitar o acesso depois. Então, a gente tem um painel principal. Dentro desse painel principal, a gente colocou um logotipo e um ou mais seletores de grupo. Tá? Então, vamos lá, só para colocando aqui a aplicação do lado. Então, a gente colocou aqui um logotipo, que é esse aqui. Esse aqui, que está em vermelho aqui, seletor de grupo, tá? Esse aqui seria o seletor de grupo 1, esse aqui seria o seletor de grupo 2, e esse aqui seria o de grupo 3, que não aparece aqui no esquema, porque não tem espaço para a gente botar ele aí. Quando eu clicar aqui, ele vai expor um painel de grupo, painel do grupo. Esse seletor está ligado a um painel. Então, esse painel tem esse nome aqui, que a gente vai associar lá com o código do programa, tá? E aqui estão as funções. Aqui é que a coisa acontece. Quando você clica alguma coisa aqui, ela ativa a coisa, o código, a funcionalidade correspondente a cada uma desses elementos aqui. Aqui, quando você escolhe esses elementos aqui, você poderia escolher, por exemplo, aqui, para colocar o logotipo, uma escolha, um componente bom de ser escolhido seria uma Picture Box. Porque normalmente o componente que vem aqui são figuras, imagens. A Picture Box trabalha bem com isso. Aqui, seletor de grupo, você poderia colocar um botão. Não tem problema nenhum. Poderia colocar um botão aqui, seria uma alternativa válida. Eu coloquei um label, porque o label é um componente que gasta, como ele tem muito pouca função, ele gasta muito pouco recurso. Então, você fazer ativar uma função clicando num label, o resultado é o mesmo e você gasta menos memória, menos máquina para fazer isso aí. Então, como é que é o comportamento disso aqui? Como é que isso aqui funciona? Quando você clica aqui, o que ele faz? Ele torna visível ou invisível esse painel de grupo aqui, tá vendo? Então, eu clico aqui, ele tornou isso aqui visível, tá? Quando eu clico aqui, ele torna invisível. Aqui da mesma forma. Bom, por que isso tem esse componente? Vamos voltar aqui à explicação do grupo, como é que é. Vamos deixar o componente aqui de lado um pouquinho. Vamos deixar ele de lado aqui um pouquinho, depois a gente volta. Esse componente aqui, ele é um componente que chama Flow Layout Panel. Ele é um painel que, diferentemente do painel
habitual que a gente está acostumado a ver quando a gente faz uma aplicação Windows Form, você abre um painel, coloca várias coisas no painel e tal, para dar uma organização melhor. Esse painel aqui, onde você coloca, no painel tradicional, você coloca o componente lá e ele fica parado no lugar que você colocou. Esse aqui não é assim. O Flow Panel, cada componente que você joga aí, ele vai empilhando em cima dos outros. Então, o primeiro que entrar fica em cima, o segundo que entrar vai ficar embaixo desse, o terceiro embaixo do outro, e assim sucessivamente. Você tem a opção também de fazer essa ordem diferente, em vez de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita e tal. Mas o importante é saber o seguinte: você joga o componente dentro de um Flow Panel, ele vai empilhando um em cima do outro. E é por isso que a gente escolheu esse componente, por causa do seguinte: quando eu torno isso aqui invisível, tá, ele automaticamente puxa todos os outros para cima, porque esse aqui saiu da pilha. E isso torna, eu não tenho que codificar para isso acontecer. Tá certo? É só tornar visível e invisível, o movimento acontece automaticamente. Vamos explicar de novo só o que está acontecendo aqui. Então, nesse momento aqui, ó, esse painel aqui está invisível e esse aqui também. Quando eu clico aqui, nós vamos ver depois, mais tarde, logo ali quando a gente for ver o código, que a única coisa que ele faz quando você clica aqui é tornar isso aqui visível. Você clicou aqui, ele torna invisível. Eu não tenho que fazer um código complicado aí de empurrar isso aqui para baixo. Isso aqui é uma coisa automática desse tipo de componente, tá? Por isso que a gente foi escolhido nesse caso aqui. A mesma coisa aqui, ó, acontece com as funções. Aqui, quando eu clico aqui, ele vai mostrar esse painel. Esse painel também é um flow panel, tá? Então, o que acontece? Eu vou jogando as funções aqui e ele vai crescendo na medida do necessário. Também não tem que fazer nenhum código para isso acontecer. E quando eu dou o clique aqui para tornar invisível, tudo que está dentro dele fica invisível também. Então, é muito fácil de programar isso usando essa abordagem aqui. Ok, então, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos ver esse modelo que está aqui e nós vamos começar a examinar o código que foi implementado para isso aqui acontecer. Então, vamos abrir a aplicação e vamos ver o código que foi implementado para isso acontecer. Primeira coisa que foi feita é o seguinte: a gente instanciou o Flow Layout Panel, tá certo? Então, tá vendo? Esse main aqui, ó, é esse aqui, ó. Primeira coisa que foi feita, a gente instanciou isso aqui. Então, o que nós temos na tela? Um quadrado, tá? Um retângulo, melhor dizendo, né? É isso que foi o resultado dessa instância, de instanciar esse componente. Aí a gente seleciona algumas propriedades para ele. Por exemplo, no caso, é black, ele é a borda que ele vai ter, e o dock style, quer dizer, eu quero dizer o seguinte: eu vou encostar esse painel à esquerda no form e vou dar uma largura de 250 para ele. Vamos ver o que foi feito com esse código aqui, ó. Ele fez esse quadrado preto aqui, ó. Esse retângulo preto de novo aqui, né? Tá ok? Colocou aqui do lado, encostou à esquerda por causa desse left aqui, e 250 a largura que a gente deu para ele, que pareceu conveniente, ficou harmônico. Se você ocupar muito da tela com o menu, vai sobrar pouco espaço aqui, etc. Aí você tem que ver um balanço aí, para ele ficar em proporções aí harmônicas, né? Então, essa foi a primeira coisa que foi feita. Em seguida, o que a gente fez? Olha aqui. Pegamos uma picture box, essa daqui, ó, e instanciamos essa picture box aqui. Então, essa picture box é essa daqui. Dentro dela, nós colocamos o logo da empresa, que é esse aqui, ó. Esse aqui, essa figurinha foi que a gente decidiu usar para ser o logo da empresa, vamos dizer assim, tá? Bom, e aí vamos começar a colocar o menu. Esse label aí é um seletor de grupo, é esse elemento aqui. Esse aqui, ó. Label menu 001. Esse menu foi colocado assim, menu 01, com essa numeração aqui, para ficar mais fácil de saber a localização de cada um. Então, esse aqui é o 01, esse aqui será o 02, esse daqui é o 0101, esse aqui é o 0102, assim por diante. Para estabelecer essa relação aqui, fica mais fácil a gente se orientar onde estão as coisas aqui dentro. Então, vamos ver. Cada uma função aqui, o que ela está representando. Então, aqui, por exemplo, eu estou instanciando esse label aqui. Esse label, ele vai ter esse fundo azul, Steel Blue, ele vai ter caractere branco, propriedades, essa figura que a gente colocou aqui, essa imagem, essa xícara de chá aqui, e cuidado aqui com uma coisa. Conforme o ícone que você escolhe para pôr aqui, se é que você vai escolher um, pode ser que você não queira colocar ícone nenhum.
também funciona. Você escolhe aqui uma altura correspondente. Então, por exemplo, 48, ele mostra bem esse tipo de figura aqui, que é da livraria de imagem que eu peguei, trabalha com 48 bem. Essa livraria de imagem é da Microsoft. Trabalha bem com essa altura aqui. Tá? Então, aqui, onde é que vai estar o alinhamento do texto, etc. E aqui, ó, tem a margem, que trabalha a partir de fora, né, que é a margem desse componente, é a distância que separa entre os outros, a margem estabelecida dele para fora. E o padding é uma espécie de margem para dentro. Por exemplo, a xícara está aparecendo aqui, por que ela não aparece colada aqui? Porque esse padding de 12 aqui, ó, diz que esse label aqui só pode, esse pedaço, esses 12 pixels no começo, ele é para deixar em branco. Se eu pusesse, por exemplo, 20 aqui, ele ia sair mais para cá. Se eu pusesse 30, ia sair aqui, por exemplo. Tá? Então, como a gente colocou 12, deu esse espaço aqui, que é para não ficar colado aqui é uma estética só, tá certo? Mas o padding é isso, é uma espécie de margem interna. O padding define quanto de margem deve ser deixado da margem do componente para dentro. E o margem é da margem do componente para fora. Então, a margem separa um componente do outro e o padding separa o que está dentro do componente da borda dele. Tá? Bom, aqui, esse básico aqui, por exemplo, eu coloquei esses caracteres em branco aqui, porque eu estou colocando o alinhamento, eu estou fazendo o alinhamento todo pela esquerda. Estou colocando esse branco aí para o texto aparecer, para esse básico aparecer aqui e a letra não aparecer em cima da imagem. Tá? Então, por uma questão de estética, jogou uma margem para lá. Então, é assim que faz o componente de grupo. Agora, nós vamos instanciar os elementos que vão servir em última análise, para ativar a função propriamente dita. Então, esse componente aqui, que vai ser... desculpe. Aí vem o painel de grupo, que vai conter todos esse grupo, seleciona esse painel aqui. Aí nós vamos pegar aqui o grupo que vai ficar visível quando a gente clicar nesse painel aqui. Então, vamos instanciar esse painel aí e vamos ver o que a gente obtém. Aqui, ó, depois que selecionou o label, a gente vai selecionar um flow panel interno. Dentro desse flow panel aqui, eu vou colocar todos os outros labels, o label 01 e o label 02. Tá? Então, o flow panel ele vai ser auto size true, quer dizer, ele vai ficar do tamanho das coisas que tiver dentro dele. Tá? Flow direction, quer dizer, top down, quer dizer, tudo que eu colocar nele vai ser empilhado de cima para baixo, tá? Então, o primeiro que eu colocar fica lá em cima, o segundo embaixo, assim por diante. Se eu colocar bottom up, o primeiro que eu colocar fica embaixo, o outro em cima dele, o outro em cima dele. A ordem de apresentação dos dados fica invertida, tá? Então, top down de cima para baixo, bottom up de baixo para cima. Bom, ok. Invisível igual a falso. Então, aqui esse negócio aqui que faz a mágica acontecer, ó, tá vendo? Como ele vem com visível igual a falso, ele vem assim. Quando eu clico aqui, ele vai colocar esse visível aqui, ó, lá embaixo no código, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele coloca isso aqui como visível e ele aparece. E quando ele aparece, ele expõe o que tem dentro dele. O que tem dentro dele são esses labels que a gente colocou aqui. Ó. Então, esse label aqui tem esse código 01 e esse aqui 0102. Então, ó, esse menu aqui, o menu 01, ativa as funções 0101 e aqui 0102. Esse aqui é o menu que vem aqui embaixo, é o 02. Ele ativa a 0201 e a 0202 aqui. Tá? Corrigindo aqui. Aqui não vai aparecer porque está compilado. Tá? Então, você vai precisar montar de novo para ele aparecer lá, mas já está corrigido aqui. Ok? E o terceiro seria esse grupo aqui. Bom, feito isso, o menu está aí. Como é que ele funciona? A gente já explicou, né? Quer dizer, quando eu clico aqui, torna visível, invisível, visível, invisível, e quando você clica aqui, você ativa a função correspondente, tá certo? Então, você vê que a lógica é bem simples, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Você está aqui, eu clico essa opção aqui, ele carregou o Form 1. Eu clico essa opção aqui, ele carregou o Form 2. Tá vendo? Tá? Bom, agora, vamos ver como é que ele faz isso daí. Quer dizer, os eventos, os objetos estão todos aqui. Né? A gente conseguiu montar isso aqui, e esse pedaço aqui é o que está sobrando ainda de alternativas que a gente pode aumentar também nesse menu, com esse pedaço está para baixo. Então, foi feito isso aqui. Agora, vamos ver como é que faz o tratamento dos eventos.
Quando você dá um clique aqui, ele ativa o evento clique. Tá? E no evento clique, eu preciso botar um código que diz: faça o painel visível ou invisível. Isso é feito aqui embaixo. Ó. Quando eu dou esse elemento aqui, ó, é o label menu 01. Tá vendo? Esse aqui é o label menu 01. Está aqui em cima. Então, aí vamos pegar aqui o código de novo. Quando eu pegar o evento clique do menu 01, eu vou executar o que está nessa linha aqui. Vamos explicar um pouco melhor essa linha aqui. Quando você instancia um objeto por aqui, usando as propriedades e tal, você, para evento, quando você quer usar evento, você vem nas propriedades e tal, você ativa. Você ativa o evento. Então, por exemplo, se eu vier aqui no design, tá? Eu estou aqui, eu tenho um determinado componente, eu quero ativar alguma coisa dele. Por exemplo, vou pegar um form aqui. Ele tem as propriedades dele aqui e ele tem os eventos que ele vai trabalhar. O que a gente faz? Aqui a gente coloca qual é o código, o nome do método que vai tratar esse evento aqui. Então, clique, por exemplo. Agora, quando você instancia, como nós estamos fazendo aqui, por código, ele não aparece nessa lista aqui, porque você está instanciando de forma dinâmica, que é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos montando isso aqui tudo de forma dinâmica. Nós estamos instanciando os objetos por código. Quando você monta de forma dinâmica, você precisa montar o evento, o jeito de você associar o clique com um determinado código é montando esse evento aqui. Isso aí é feito da seguinte maneira, nessa forma aqui, label, clique, a assinatura e mais o código que vai ser executado. Vamos destrinchar isso aqui um pouquinho mais. Eu preparei aqui uma telinha aqui para a gente destrinchar isso aqui um pouco mais. Se eu pegar aqui o PowerPoint, na página seguinte, vamos escrever o código que responde à escolha de uma opção. Primeiro, nós vamos definir o evento que nós vamos escolher. Então, por exemplo, no caso lá, nós vamos escolher o evento clique. Quando eu clicar no label, tá? Ele vai é nesse evento que eu vou colocar o código que eu quero executar, tá bom? Então, como é que escreve isso aí? Primeira parte, nome do evento, evento. Aí depois você tem que escrever a assinatura do método que responde ao evento. Você já deve ter observado que todo método, a grande parte dos métodos do clique, etc., depois do clique sai isso aqui. Object, sender, event, arguments, etc., etc. Isso aqui é o que o método precisa receber para ele, são as variáveis, os argumentos que o método recebe para ele saber o que ele tem que fazer. Tá? Então, por exemplo, ele está mandando para você qual é o gerador daquele evento e assim por diante, e é com esses elementos que ele vai poder trabalhar. Isso aqui está explicado, em grande parte, nessa documentação aqui da Microsoft. Mas se você não quiser entrar em detalhe, acredita em mim aqui. Então, isso aqui é o que o método recebe para poder executar a função dele. Aí, então, o que nós fizemos até agora? Escolhemos o método. Então, é no clique do label, eu vou botar um evento lá. Aí, você está adicionando, quer dizer, além do que ele já tem escrito para isso aqui automaticamente, porque o componente tem um tratamento de evento lá escrito dentro dele, nós estamos adicionando, em cima daquele evento que ele tem, na coleção desse evento, nós estamos colocando mais esse aqui. Então, quando você der o clique, eu estou passando a assinatura e esse código aqui indica, execute esta função. Eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou instanciando o form 1, que depois eu vou abrir no painel do lado. Então, esse clique aqui é que faz acontecer essa mágica aqui, ó. Quando eu dou o clique aqui, ele faz acontecer essa mágica. Porque o que ele faz? Quando eu dou esse clique aqui, ele instancia o form 1 e faz ele abrir nesse painel aqui do lado. Ó. Aqui instancia o form 2 e faz abrir no painel do lado. Ok? Bom, então, tem que escrever esse código aqui, que é para você dizer qual é a ação que deve ser executada quando for clicado nesse evento aí. Então, para esclarecer um pouco mais esse pedaço, que não é complicado, mas é meio confuso isso aí, né? Eu vou mudar mais um exemplo aqui embaixo de uma outra coisa que a gente faz quando você está tratando quando você está gerando eventos aqui. Vocês devem ter reparado já que quando a gente passa com o mouse por cima disso aqui, ele vira vermelho. Ó.
Esse evento que você passa, que você usa quando você entra com o mouse em cima de um componente, esse evento que ele gera aqui, esse modo que ele está aqui, é hover que chama. Hover, lembra, sabe o craft hover, aquele barco que voa em cima da água, esse negócio lá? Esse hover é mais ou menos sobrevoar, tá certo? Então, esse evento aqui, mouse hover, quer dizer, o mouse está em cima do componente, sobrevoando o componente. E esse outro evento aqui é mouse livre. Então, os dois eventos aqui que ele está tratando na entrada, está fazendo hover, ele tem um evento, e na saída gera outro. O que ele faz em cada um deles? Olha aqui, ó. Hover. Quando o mouse entra em cima dele, o que ele faz? Pega a assinatura do evento e aqui a função que ele vai executar, o que ele vai executar. Então, o que ele vai fazer aqui? Label back color vai ser red. Tá? Se a gente puser black aqui, ele vai virar preto. Quando eu chegar aqui em cima, ele vira preto. E quando ele sai, ele vira steel blue. Steel blue o que é? É o que estava antes. Tá ok? Então, quando ele entra, ele muda para vermelho, e quando ele sai, ele vem para o que estava antes. Tá? Ok. Acho que agora ficou claro como é que funciona esse negócio de evento, né? Bom, aí, depois que você fez essa parte aqui e codificou os eventos, você tem que codificar para cada função o que ela vai chamar. Então, essa função vai chamar o form1, essa função vai chamar o form2, e todas as outras você tem que escrever. Normalmente é uma linha só, porque quando você ativa uma função, via de regra, de menu, assim, você simplesmente está chamando um form ou alguma coisa, então normalmente é curto. Mas nada impede que você tenha um código super extenso. Aí, por exemplo, quando o camarada clica aí nessa função, você pode executar um cálculo, qualquer coisa desse tipo, nada impede, você escreve o que você quiser aí. Usualmente é só a chamada de um form que acontece nesse momento. Tá? Agora, tem uma outra coisa aqui importante. Vocês viram que a gente instanciou esse monte de componentes aqui e tudo mais. O C Sharp, ele trabalha com coleções. Então, um formulário, um form, ele tem uma coleção de componentes que está dentro dele, tá certo? Da mesma maneira, o painel também tem uma porção de componentes que está dentro dele. Então, o que nós fazemos aqui é o seguinte. Primeiro, eu instanciei todos os componentes aqui em cima. Né? Nós fizemos isso já. Né? Aí, quando chega aqui embaixo, mas por enquanto o componente existe, mas ele está voando no ar, ele não está em lugar nenhum ainda, tá certo? Nesse momento aqui, ó, FL sub 01, ele vai receber, eu vou adicionar na coleção de controles desse primeiro painel, eu vou adicionar esse label aqui e esse aqui. No segundo painel, eu vou adicionar esse aqui e esse aqui. No terceiro painel, eu estou adicionando esses outros dois labels. Então, vamos ficar entendendo isso aqui. Ó. Esses dois labels aqui, ó, tem um painel aqui. Aqui tem um label, aqui tem outro. O fato deles estarem nessa ordem não quer dizer nada. Tá? Esse painel aqui só vai pertencer àquele lá, ele só vai ser tratado como um filhote desse daqui a hora que você colocar ele na coleção de controles que a ele pertence. E outra coisa, gente, um determinado componente não pode pertencer, a menos que eu esteja muito enganado, não pode pertencer a coleções de dois objetos distintos. Tá? Quer dizer, um pertence a essa coleção de um, outro pertence ou a coleção de outro componente. Esse, por exemplo, o label sub1 não poderia ser dessa coleção e dessa aqui ao mesmo tempo. Tá? Senão vai dar uma encrenca dos diabos isso aí. Quando você fecha um, ele paga uma coleção, fica do outro. É meio complicado. Bom, aí, primeiro é o seguinte. Então, montamos os painéis. Então, o label agora pertence aos painéis. Agora, os painéis, por sua vez, ele também, os que vêm acima dele, também vai ter essa relação de pertinência. Então, ó, eu tenho aqui o main, o primeiro controle. O primeiro controle, o formulário main, o principal, ele pertence à coleção do formulário. This quer dizer o formulário, tá certo? É o form que você está trabalhando. Então, na coleção de controles desse formulário, eu adicionei o main. Tá, qual que é o main? É aquele, é o grandão lá, esse aqui, esse retângulo preto aqui. Tá? Então, o main foi adicionado ao formulário principal. Agora, o pick logo, foi adicionado ao main. E esse daqui, o menu 1 foi adicionado ao main. O menu 2, o menu 1 foi adicionado ao main aqui. O submenu, que é esse bloco aqui, ó, foi adicionado a esse main de novo, e os outros da mesma maneira. Então, o que aconteceu aqui? O main pertence ao grandão.
o form principal. E dentro do main, a gente adicionou o que vai ter o logo, adicionamos o label 01, que é esse aqui, adicionamos o formulário, esse subpainel aqui, ó, esse flow sub 01 aqui, que é esse branco aqui, adicionamos aqui agora, o menu 2, esse e esse. E esse formulário sub aqui, ó, quando ele veio e foi adicionado aqui, ele trouxe o que estava dentro dele, que a gente já tinha posto aqui antes, tá? Deu para entender isso, né, gente? Não ficou confuso, não, né? Então, quer dizer, as opções pertencem a esse formulário, esse subpainel aqui. O subpainel pertence ao main, tá? Então, essa é a relação que está de pertinência que faz a mágica aí acontecer, tá certo? Bom, então, quando eu torno esse fórmula aqui invisível, eu torno invisível tudo que pertence a ele. Então, se eu fizer esse sub aqui invisível, esses dois labels aqui não aparecem também, porque quando ele fica invisível, tudo que está dentro dele fica invisível junto com ele. Tá ok? Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria explicar, como é que funciona esse negócio aí. Me diga se vocês estão achando interessante isso aqui, se vocês estão gostando, porque às vezes quando eu acabo de explicar, eu acho que ficou complicado de entender, mas na verdade acho que vocês pegaram o espírito da coisa aí, né? Tá bom? Então é isso aí por agora, pessoal. Muito obrigado e coloca alguma coisa nos comentários aí, se tem alguma sugestão, alguma coisa assim. O código disso aqui está no GitHub, vocês podem pegar lá e usar e escrever em cima. Você dá uma recortada nisso aí, você adapta para o menu que você quiser fazer e assim por diante. Tá bom? Obrigado, pessoal.